Olá, aluno, olá, aluna. Vamos iniciar o nosso bate-papo de hoje e o tema escolhido é sobre as camadas da atmosfera, né? Vamos trabalhar então essa imagem e o que representa aí cada camada que nós estamos verificando, ó. Primeira camada, segunda camada, terceira camada e assim sucessivamente, né? Então, nosso conhecimento sobre a atmosfera vem de muitas observações. Por exemplo, das escaladas de montanhas, nós temos montanhas aí que chegam, né, que as pessoas já chegaram e possuem aí 8,8 quilômetros de altitude. Também temos observações através dos equipamentos instalados em balões especiais e satélites, né, assim como diversos outros fenômenos atmosféricos, como tempestades e furacões. A camada mais baixa da atmosfera é chamada de troposfera. Então, nós vamos começar a falar desta camadinha aqui, ó. Ela começa no solo e tem em média 15 quilômetros de altitude e concentrando cerca de 75% dos gases da atmosfera, tá? Então, ela é uma região que fica numa distância, se eu fizer um risquinho aqui, de aproximadamente 15 quilômetros, né? Depois disso, nós já vamos ter uma outra camada, que é a camada da estratosfera, né? Mas dando continuidade ainda na troposfera, tá? Quanto maior a altitude, mais baixa é a temperatura. Nesta camada, né, se formam as nuvens, os ventos, as chuvas, a neve, as tempestades, os raios e os furacões. É da troposfera que os seres vivos, né, retiram o gás oxigênio para a respiração, e no caso das plantas, o gás carbônico para a fotossíntese. Logo acima da troposfera, então agora está aqui, ó, a estratosfera, que vai de cerca de 15 quilômetros a mais ou menos 50 quilômetros de altitude. Além do nitrogênio, né, há uma quantidade muito pequena de oxigênio que não é suficiente para a nossa respiração. Há também maior concentração do gás ozônio. Vou chamar a atenção para isso aqui, ó, o gás ozônio, né? Formando, né, a chamada camada de ozônio, com cerca de 30 quilômetros de espessura, e ela está localizada nessa imagem aqui, ó. Atenção para isso aqui, ok? A camada de ozônio, né, absorve parte dos raios ultravioleta emitido pelo Sol, e essa absorção é muito importante para a vida na Terra, porque esses raios têm muita energia e podem provocar danos aos seres vivos. O ozônio é formado na atmosfera a partir do gás oxigênio e pela ação, né, dos raios ultravioletas. Então aí é uma reação, é uma quebra de moléculas que dá origem aí à camada de ozônio. A próxima camada da atmosfera, tá, é a mesosfera, que vai dos 50 quilômetros até cerca de 80 quilômetros de altitude. É a região mais fria da atmosfera, ok? Depois dela, nós temos a termosfera, que vai dos 80 quilômetros de altitude, onde termina a mesosfera, até cerca de 500 quilômetros, né, de altitude. A energia do Sol faz a temperatura nessa camada aumentar com a latitude. E a última camada, tá, é a exosfera, né, formada principalmente pelos gases hidrogênio e hélio. Ela começa a cerca de 500 quilômetros acima da superfície e não tem um limite superior definido, tá? Mas os cientistas, eles acabaram fixando aí um limite de aproximadamente de 960 quilômetros, tá? Depois dessa distância já vai ali para o espaço mesmo, já fica mais fora aí da influência do planeta, perfeito? Então, fico por aqui e aguardo vocês numa próxima oportunidade.